Boa noite, graça e paz a todos vocês, tudo bem? Vamos mais uma vez estarmos aqui com a oportunidade de trazer a palavra no seu coração, que você saia fortalecido dessa mensagem de hoje, para que você possa crer que o Senhor ele é contigo em todos os momentos da tua vida, amém? Quero agradecer a oportunidade dos nossos pastores, né? E mandar um abraço desde já para o nosso apóstolo Carlos Alteman, a nossa querida pastora Maria José, que são os nossos pastores presidentes, e a todos os pastores e pastoras dessa comunidade, aos irmãos também, que vocês sejam todos abraçados nesse momento, amém? E vamos orar então. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Que nada venha atrapalhar, Senhor, esse momento de estarmos juntos contigo, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar no meu coração, que não seja nada de mim, mas que seja do teu Espírito, Senhor. Usa a minha vida para levar a força, a fé, aquilo que os teus filhos estão precisando nesse momento, Senhor. Ser conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? E antes de começar, eu quero contar uma historinha para vocês, que quando eu ouvi eu achei bem bacana, eu achei interessante trazer para vocês. É uma história que a gente vai tirar um aprendizado muito interessante. Essa história chama-se assim, a história do pássaro que se queixou com Deus. Então essa história nós vamos ver que esse pássaro, ele descobriu o poder transformador, né? O poder transformador da gratidão em meio às diversidades no deserto. Então, vamos lá. Certa vez, um pássaro repousava sobre a areia do deserto, exausto e faminto, buscando água e alimento para recuperar suas forças e retornar ao voo. Ele lamentava sua existência miserável no meio do deserto, pensando constantemente em seu triste destino e sentia a solidão envolvê-lo, acompanhado apenas pela brisa fresca e o vento que soprava as suas penas. Então ele estava sozinho no deserto, só ele, e a brisa e o vento. À noite, ele tentou voar novamente, mas seus esforços foram em vão. Olhava para o céu com desesperança, questionando por que merecia tal sofrimento, sentindo-se abandonado em meio àquele desafio. Ele ansiava por uma vida melhor, considerando-se um bom pássaro, cansado de sua situação, com os olhos voltados para o céu, enquanto suas forças diminuíam. Um anjo aproximou-se dele e disse: "Pássaro, estou aqui", falou o anjo, tranquilizando o pássaro, e o mesmo perguntou: "Quem é você?" O anjo assegurou que tudo ficaria bem e continuou dizendo, o anjo, que iria se encontrar com Deus naquele momento. Aí o pássaro sentiu uma paz interior e ficou emocionado com aquele momento. Então o pássaro pediu ao anjo um favor, que transmitisse sua pergunta a Deus, já que ele ia ter um encontro com Deus, né? Sobre por que o havia aparentemente abandonado e quando seu sofrimento terminaria. Mesmo fraco, o pássaro ansiava pela resposta. O anjo aceitou o pedido e dirigiu-se a Deus. Após relatar o pedido do pássaro, Deus respondeu que nenhuma das suas criaturas havia sido abandonada por ele. Embora o pássaro tenha encontrado a resposta para sua pergunta, uma vida sem felicidade o aguardava. O anjo, desiludido com a resposta de Deus, perguntou: "O que devo fazer, Senhor?"
Há algum conselho que eu possa dar ao pássaro para diminuir seu sofrimento? Deus respondeu: claro, diga a ele para uma oração, ou melhor, diga a ele para fazer uma oração todos os dias, da seguinte forma: obrigado, Deus, por tudo. O anjo voltou ao pássaro para entregar a mensagem. Alguns dias se passaram, depois que o anjo deu a mensagem. Quando o anjo retornou ao local, ele viu que o pássaro estava extremamente feliz. Não estava mais fraco, as feridas em suas asas haviam cicatrizado, as suas penas brilhavam sob o sol, sobre a luz do sol. Algumas plantas haviam crescido ao redor dele, lembra que ele estava no deserto. E um lago se formou, onde o pássaro cantava alegremente. E o anjo ficou surpreso e se perguntou como isso havia acontecido. O anjo ficou tão extasiado que foi logo contar para Deus que viu o pássaro vivo e feliz e saudável. Mas ainda ele tinha uma dúvida e perguntou a Deus: como isso aconteceu? E Deus explicou que a mudança ocorreu quando o pássaro começou a orar diretamente, agradecendo por toda a vida. Então, o anjo ficou maravilhado ao perceber que a chave para a felicidade do pássaro estava em sua atitude de gratidão. O pássaro aprendeu que, diante de cada situação em seu dia a dia, bastava agradecer. Quando chovia e suas asas molhadas e enfraquecidas, ele dizia: obrigado a Deus por tudo, mesmo não conseguindo voar. Ele repetia: obrigado a Deus por tudo, mesmo nos momentos de tristeza, em cada dificuldade, na doença. E lá estava o pássaro dizendo obrigado. O pássaro percebeu que sozinho não poderia superar os desafios de cada dia. Sua fé e gratidão eram as suas maiores forças e ele encontrou a felicidade ao reconhecer e agradecer todas as bênçãos ao seu redor. E o pássaro viveu uma vida plena e significativa de fé e gratidão. Amém? Que alegria, não é? Essa história que eu venho trazendo hoje para vocês, nós podemos comparar muito com o nosso dia a dia, né? O que nós podemos comentar sobre essa história? Porque quando eu assisti ele era um vídeo, eu transcrevi ele para ficar mais fácil, né? Alguém se identifica ou se identificou com esse pássaro? Como era ele antes e depois que mudou a sua atitude? Se você não entendeu de novo, dá uma volta, um retrocesso no vídeo, ouça novamente, porque você vai ver a diferença. E aí eu pergunto para você, como que é para você estar em um mundo tão conturbado e preconceituoso? Como que é? Aí eu vou levar a palavra lá em Davi, que vivia passando por momentos muito difíceis da vida dele, e nós conhecemos a história de Davi, que não foi fácil, ele teve muitas perseguições, tribulações, e lá nos seus Salmos 61, no seu versículo 1, Davi diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atente à minha oração. Olha, um momento especial. Então, já que ele está falando para que o Senhor ouça a nossa súplica, vamos orar mais um pouquinho? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor está com seus ouvidos atentos, inclinados à nossa oração. Por isso, Pai, sê conosco nesse momento e escuta o nosso clamor. Amém? E aí, meus queridos, essa história, ela nos ensina algumas coisas. Por exemplo, a dar valor ao que temos, a descobrir a alegria nas pequenas coisas, a apreciar a beleza da natureza.
o amor das pessoas queridas, momentos de paz que a vida nos proporciona, que nós possamos parar um momento e observar, né, tudo isso em volta de nós. E vamos parar de reclamar do que falta e começar a agradecer de tudo que já temos. Porque muitas vezes a gente, sem querer, começa a reclamar, não é mesmo? Aí fica murmurando, né? Então que nós paremos de reclamar e começamos a agradecer mais pelo que temos. Porque a verdadeira felicidade não está na ausência de problemas, mas na nossa atitude e na forma de como valorizamos a cada momento. Então, não é porque a gente não tem problema que está tudo bem, pelo contrário, né? É a forma que nós agimos no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, eu convido você a ler lá em Números, no capítulo 14, Números, no capítulo 14, no seu versículo 27, que vai falar sobre murmuração. Números 14, versículo 27. Vamos lá, versículo 27. Olha lá. O castigo dado por Deus, porque Deus estava levando todos os seus servos, né, os de Moisés, estava falando, né, com Moisés e Arão, que estava levando para a terra prometida, e o povo estava o quê? Murmurando. Então Deus fala assim para eles: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então, lá está o pessoal murmurando, né? Então, Deus fala para Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia, que é uma outra versão que está aqui, né? Essa comunidade má, se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Então, muitas vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo a nossa reclamação, a nossa murmuração. Então, mais uma vez, ei, pare de reclamar e comece a agradecer. Não deixe que a insatisfação constante o impeça de aproveitar a beleza da vida. Porque hoje você acordou. Ai, Senhor, abriu os olhos, Senhor. Obrigado, Pai, pela essa cama abençoada, pelo esse cobertor quentinho, porque tá frio, né? Porque eu tenho esse cobertor quentinho para dormir. E eu, graças a Deus, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor esteve comigo. Esse é um Salmos 3:5. Então, aprenda a valorizar essas pequenas coisas. O que você tem agora, tudo, valorize, pois é assim que encontrará a verdadeira felicidade. Não botemos as coisas, a nossa felicidade em coisas, mas sim em atitudes, em ações. Ser grato é uma qualidade que pode transformar nossas vidas. Cada dia está cheio de pequenos presentes. Você já reparou que cada dia nós temos um presente? Pode ser o sol que está brilhando no céu, pode ser um dia nublado, que as nuvens estão escondendo, fazendo sombra para nós, porque muitas vezes falamos: ai, que calor, ai, como tá calor, ou então, ai, como tá chovendo. Então, assim, a gente esquece o perfume das flores. Eu, com o meu jardim que eu tenho aqui, eu fico assim, extasiada, agradecida de ver o carinho que o Senhor tem conosco, né? Quando uma flor se abre, né? Uma rosa, aí eu vou lá, cheiro ela, que delícia. Ai, Senhor, obrigado. Agradeço ela, querida. Obrigado por você abrir, por você estar no meu jardim. E essas pequenas coisas são presentes do Senhor, né? E o abraço caloroso de alguém que é querido, né? Às vezes você está num momento tão triste, um abraço te refrigera. Uma palavra de carinho te consola, te alegra. Então, esses pequenos momentos nós temos que ter.
Ao reconhecermos essas bênçãos, começamos a sentir uma profunda conexão com Deus e uma abundância grande, né? Que nós vemos como Deus é bom. A gratidão nos ajuda a valorizar a vida de uma forma plena, mesmo nos momentos difíceis. E dessa maneira temos a oportunidade de crescermos com fé. E ao ser gratos, somos fortalecidos. Olha que bênção. Vamos ler mais uma palavrinha na Bíblia? Ler Colossenses 2, capítulo 2, no seu versículo 7. Que diz assim, Colossenses 2, versículo 7. Aqui o meu título da minha Bíblia diz: o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses, que ele estava escrevendo essa carta para eles. Então, ele fala assim, eu vou ler um pouquinho do 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Olha que ensinamento maravilhoso. Enraizado, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, como nós somos ensinados, transbordando em gratidão. Oh, glórias, aleluias! Porque a gratidão nos permite reconhecer o esforço e a generosidade daqueles que estão próximos de nós. Olha só, quando nós somos gratos, nós conseguimos reconhecer, né? Quantas vezes nós somos abençoados. Esse último domingo, veio uma irmã tão querida, ela veio me trazer um mimo. Eu falei, meu Deus, não precisa. Ela, ai, pastora, eu quis trazer esse mimo porque eu achei a sua cara. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, assim, olha a generosidade do amor que as pessoas trazem para nós. Então, eu só tenho que ser grata a todos os meus queridos amados, né? Por eu cuidar de um rebanho que foi me dado. Então, a gente tem que ter graça e a gente tem que ter essa generosidade de orar por vocês. Então, que nós possamos perceber esses detalhes e não ficar murmurando, reclamando do que nos falta, mas seja grato pelo que você tem, não é? Porque nós transformamos mais com o amor, nós somos mais transformados com o amor, com empatia, nossos relacionamentos com a família, com os amigos, com os colegas, com nossos irmãos de sangue, com os nossos irmãos de fé, se tornam melhores no nosso dia a dia. E a nossa qualidade de vida fica mais saudável e mais feliz, não é mesmo? Então, ser grato é uma escolha que podemos fazer todos os dias. E ao decidirmos tomar essa atitude em nossas vidas, abrimos as portas para a felicidade, não é mesmo? E o bem-estar e as bênçãos chegam até nós. Então, veja essa história do pássaro que se queixou a Deus e essa história nos inspira a viver com gratidão e a encontrar alegria nos detalhes mais simples da vida, porque a partir do momento que o pássaro começou a reclamar porque ele estava no deserto, porque ele estava com fome, porque ele não conseguia mais voltar a voar, porque ele estava mais sem forças, e depois que ele falou com o anjo e recebeu a resposta do Senhor, ore todos os dias assim, seja grato por toda a vida. E ele começou a agradecer, assim devemos ser nós, porque a partir do momento que ele mudou a chave, virou a chave para ser mais grato e menos reclamão, ele teve mais felicidade, as coisas ao redor deles ficaram mais felizes, não foi? Apareceu, as plantas cresceram, um lago surgiu, então ele ficou mais feliz e ficou cantarolando e esqueceu, né, do seu sofrimento. Assim devemos ser nós,
Amém, meus queridos? Que você possa ficar com essa mensagem no seu coração e que você possa lembrar sempre que Deus nunca te abandona. Ele envia os seus anjos para te fortalecer. Ele nos diz que tudo vai ficar bem. Fale todos os dias com Deus, pois Ele está com os seus ouvidos, como diz nosso querido pastor Oswaldo, com os ouvidos inclinados à nossa oração. Seja grato a tudo que você tem. Ele cura as suas feridas, ele traz a alegria e a felicidade, ele traz a chave para a sua angústia, para a sua tristeza, para a sua dor. Basta você tomar a atitude de se transformar, sendo mais grato a Deus e orando todos os dias. Amém? Glória a Deus. Ah, Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse aconchego, por esse carinho, Senhor, nos nossos corações e por nos fortalecer. Sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos abandona, Pai. Sou grata e sou grata. Obrigado. Amém, meus amados? Então que você receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Amém? Um beijo e fique na paz!